Parece igual, mas não é. Hello, 大家好, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para decifrar mandarim para você. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns ideogramas que eles são muito parecidos, porém algum detalhezinho que ele tem de diferente vai fazer com que mude a pronúncia, o significado e também a forma de montar palavras com ele. Então vamos começar com a palavra tian e a palavra fu. De cara, visualmente, você vai perceber que a única diferença é que o fu ele atravessa essa parte de cima. Já o tian não. Simples assim. Só que com essa pequena diferença, você já percebe que a pronúncia delas vão ser diferentes, porque afinal são dois ideogramas diferentes. Começando com a palavra tian, significa céu. E a palavra fu, ele pode significar marido ou mulher, dependendo das palavras ou dos ideogramas que vier antes ou depois dele. E é isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, começando pelo tian, eu trouxe aqui para você 4 palavras que contêm a palavra tian. Então, começando com a palavra tianqi. Tianqi significa clima, tá? Clima. Então, obviamente, faz sentido ter a palavra tian no caso. Esse de baixo aqui é o tiankong. Tiankong significa céu, tá? Literalmente céu. Então, tiankong. Depois nós temos tiancai. Tiancai é uma palavra que significa gênio, tá? Uma pessoa que é prodígio, uma pessoa que é gênio, né? Uma pessoa muito inteligente. A gente chama ela de tiancai, tá bom? Então, é como se os dons dessa pessoa já veio de nascença, veio do céu, né? Ele é abençoado pelo céu, mais ou menos essa ideia. E depois nós temos a palavra Jingtian, onde o tian ele aparece em segundo lugar, tá? Não é o primeiro. Então ele pode tanto aparecer no começo ou no final, tá? Tanto faz. Então, neste caso, Jingtian significa hoje, tá legal? Então, essas palavras, elas vêm do tian. Agora vamos ver da palavra fu. Começando com a palavra fuqi, tá? Fuqi significa casal, tá bom? Então, marido e mulher, fuqi, legal? Então, nós temos depois zhangfu. Zhangfu significa marido, né? No caso, o homem. E depois nós temos furan, que é a esposa no caso, tá bom? Então, você percebe que todos eles, né, possuem a palavra fu. Então, dependendo do que você colocar antes ou depois, né, ele vai ter um significado diferente, tá? Depois nós temos o Confúcio, tá? Confúcio é o nome completo, né, podemos assim dizer, do Confúcio, né? Então, alguns, né, de forma mais, vamos dizer, mais íntimo, né, literaturamente falando, seria o Kongzi, sem o fu no meio. Kongzi, ele pode significar também Confúcio, mas é o nome dele mais abreviado, tá? Mas se você for pensar no nome completo dele, seria Confúcio, legal? E ele carrega a palavra fu, legal? Bom, então vamos para o próximo. O próximo é o mu e o pan. Você vai perceber que tem um traço aqui no pan que no mu não tem, tá? Mu significa madeira e o pan normalmente ele tem a ver com matéria de corpo mesmo, tá? Ou então ele tem a ver também com origem, tá? Nesse sentido, tá bom? Então, começando com o mu, nós temos aqui mutou. Mutou significa pedaço de madeira, tá bom? Depois nós temos muou. Muou significa marionete, que era feito, né, de madeira antigamente. Depois nós temos mukong. Mukong significa carpinteiro. Mu é de madeira e o kong de trabalho. Então, uma pessoa que leva o trabalho ou que trabalha com madeira. É o carpinteiro. O chinês é muito literal, né, como você pode ver. E depois nós temos mutan. Mutan significa cinzas, tá? Então, cinzas, né, de madeira queimada. Legal? Depois nós temos o pan, temos aqui shuban. Shuban significa livro, né? Depois nós temos yuanban. Yuanban é originalmente, né? Então, originalmente, esta pessoa veio de tal lugar. Originalmente, o livro, ele era meu. Enfim, né? De uma maneira assim, a gente vai usar yuanban. Depois nós temos bantu. Bantu. Bantu, ele significa ou nativos daquela própria terra ou a terra nativa. Então ele pode referir tanto a uma pessoa, né? Ou pode referir a terra, mas tipo assim, a pessoa que pertence àquela terra. Tipo, os índios pertenciam a esta terra. Mais ou menos nesse sentido, tá bom? E depois nós temos o Panjan.
本人no sentido de originalmente a pessoa. Então, neste caso, significa quando você fala que é a própria, né? A própria pessoa, tá bom? Então, quando você vai para o cartório, você precisa ir você mesmo. Você não pode pedir para o outro ir para você assinar. Você mesmo tem que assinar, né? Então, é nesse sentido aqui, tá? Que é 本人. Legal? Então, você percebe que os dois, por mais parecido que seja, eles trazem ideias completamente distintas. Isso muito comum em algumas palavras como essas que a gente está vendo e a diferença visual ela é mínima. Então tem que tomar muito cuidado e prestar bastante atenção, tá legal? Depois nós temos a palavra 我 e a palavra 找. Então, o 我 significa eu e o 找 significa procura ou procurar, né? Então é como se ele estivesse cortando, né? Cerrando aqui essa palavra no meio. Essa é a diferença dos dois no caso, né? Que esta linha reta aqui, ela está sendo quebrada aqui. Apenas isso. E o o, então, que significa eu, né? Então temos a palavra eu mesmo, então o o, ou nós, que seria o woman. Nós temos também meu ou minha, que é o 我的. E por último, nós temos 我是, que eu sou. Então você pode falar 我是, é você falar o seu nome, né? Então você pode se apresentar através dessa expressão aqui, ou você pode falar sua profissão, né? Eu sou dentista, advogado, professor, né? 我是, aí você vai falar. Ou você pode falar sua nacionalidade, 我是brasileiro, 我是 chinês, né? 我是 americano e por aí vai, tá bom? Então o 我 é basicamente essa ideia aqui, né? De eu. Agora o tchau já é um pouco diferente. Tchau nós temos aqui 寻找significa buscar, procurar, vasculhar, né? Depois nós temos 找人significa procurar pessoa, 人 pessoa. Então 找人 é tipo assim, estou procurando um fulano de tal, né? 找人. Nós temos o 找钱 钱 significa dinheiro. Procurar dinheiro, será que é caça ao tesouro? Não é bem assim, tá? 找钱 ele é uma expressão que significa dar o troco, mas dar o troco de dinheiro mesmo, tá? Não é dar o troco de vingança, não é essa a ideia, tá bom? Então, 找钱 é simplesmente dar o troco em dinheiro. Você fez uma compra, a pessoa te devolve, né? Se bem que hoje em dia a China nem utiliza mais moeda ou papel, né? É tudo eletrônico. Então, esse verbo aqui ele está sendo cada vez menos utilizado no dia a dia dos chineses, tá bom? E por último, nós temos aqui uma expressão que é 找麻烦. 找麻烦 significa procurar por encrenca. 麻烦 é encrenca. Então, procurar por encrenca é aquela pessoa que está arriscando de alguma maneira, né? Aquela pessoa que está pedindo, né, para tomar na cabeça, né? Mais ou menos essa ideia. Então, 找麻烦, procurar por encrenca. Tá legal? E nós temos essa palavra aqui, né? Essas duas aqui, que é o wang, significa rei, e nós temos a palavra yu, que ele tem apenas um tracinho a mais que o wang. Yu significa jade, né? A pedra jade, ok? Então nós temos o wang, rei ou imperador, e nós temos o yu, que é jade, ok? Começando com o wang, nós temos estas duas palavras que confundem bastante também entre eles. Por exemplo, se eu falar Wang Guo significa reino, tá? Reino. Então eu estou dizendo do local. Agora, se eu falar Guo Wang, que é ele invertido, eu estou dizendo rei ou imperador, tá? Então, Wang Guo é o local, reino, e quando eu falo Guo Wang é rei ou imperador, tá? Cuidado para não confundir esses dois. Depois nós temos Wang Hou. Wang Hou. Wang Hou significa rainha, tá? Então seria esposa do rei, legal? E nós temos também Wang Zi. Wang Zi, né? Zi vem de filho, filho do rei, então é príncipe, legal? Então Wang Zi é príncipe. Já o Yu, nós temos aqui Yu Shi. Yu Shi significa o quê? Pedra jade, ou seja, a própria jade mesmo, tá? Nós temos Yu Zhan. Yu Zhan. Yu Zhan é aquele pingente, né, que a mulher usa, né, antigamente para segurar o cabelo, né, aquele enfeite, né, que ao mesmo tempo que ele enfeite, ele possui a função de segurar o cabelo da mulher, né. No caso, era feito de jade, então era algo muito precioso. A pedra jade, ele possui uma ligação muito forte, né, com os imperadores na época. Então, por isso que, né, até porque eles são escritos muito parecidos, né? Então, a jade é uma representação nobre, né, de uma pedra em cima do imperador, tá? Então, tudo que é
que é relacionada a rei, rainha, princesa, príncipe, enfim, ele carrega muito esse símbolo do jade, tá legal? Depois nós temos yu, nu, yu, nu. Yu, nu, o quê? Mulher de jade. Uma mulher de jade é uma mulher muito bonita, né? Isso que a gente está falando. Yu, nu. Então, uma mulher digna, bonita, né? Pura, enfim, nesse sentido. E nós temos também yu, tu. Yu Tu, tá? Yu Tu é o quê? Tu significa coelho. Então é um coelho de jade, né? Na verdade, esse é o nome dado para um personagem de uma lenda chinesa, onde existe uma deusa da lua, né? Que ela vive na lua, literalmente, é o que dizia na lenda. E ela tinha um companheiro que era um coelho. E esse coelho é chamado de Yu Tu. Então é um personagem, o nome dado para o personagem de uma lenda chinesa. Tá legal? Então nós temos aqui o Wang e o Yu, com a única diferença, este traço aqui do seu lado direito. Então, cuidado para não confundir esses dois, por mais que eles tenham uma certa ligação entre esses dois ideogramas. Bom, e a aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal, que toda semana nós temos aula nova. 谢谢你，再见。